Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Às vésperas do início de nova legislatura, partidos políticos estão diante do desafio do cumprimento de promessas de campanha e fortalecimento da confiança de quem os elegeu. E hoje, entrevisto o líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual João Paulo Rilo, que foi reeleito. Parabéns pela reeleição, muito obrigada por estar conosco. Obrigado. Eu quero começar falando do PT. Depois daquela entrevista e de artigo também assinado pela ex-prefeita Marta Suplicy, fazendo duras críticas ao PT, e Marta é petista histórica, sempre esteve muito próxima do poder, no governo Lula, no governo Dilma. Marta colocou o dedo na ferida e leva o PT a uma reflexão sobre aquela frase dela, ou o PT muda ou acaba? Olha, a frase, né, a frase final expressa não só um sentimento, mas um momento histórico de definição do PT, de aperfeiçoamento. Eu gosto muito da Marta, acho que a Marta deve ficar ao PT. Ficar no PT, ela tem uma relação com o PT muito importante. Não sou daqueles que acham que ela acertou no conteúdo e errou na forma. Pelo contrário, eu discordo mais do conteúdo, né? Uma crítica mais conservadora, uma crítica à direita que ela faz do governo, mas concordo com a forma. Às vezes é necessário você, né, externar um pouco mais, dialogar de maneira mais ampla para que o partido perceba algumas coisas. No entanto, né, não concordo com a crítica, com o conteúdo, a direita que a Marta faz, até porque é uma contradição com a história da Marta. A Marta é uma pessoa muito querida, especialmente pelos moradores da periferia, dos bairros mais distantes da capital de São Paulo. Muito querida pelo interior, pela militância do PT e deve ficar no PT. E não tem nada a ver essa crítica que ela faz com a história dela. Bom, mas então tirando do foco a Marta Suplicy, porque não é sobre ela que eu estou falando, nem o perfil político de Marta. Eu estou falando do partido, é o PT, que é um partido que impressionou, cresceu e conquistou o poder da forma como conquistou, democraticamente, participando de lutas importantes na vida do país. Mas coisas graves aconteceram. E a Marta não é a primeira a fazer crítica. Na época do Mensalão, por exemplo, Tarso Genro falou na necessidade de refundação do PT. Muito recentemente, Lula conclamou o partido. Como é que é? Vocês se afastaram do povo, da base, nós temos que voltar a ter aquele contato que nós sempre tivemos. Gilberto Carvalho disse que o PT fez bem ao poder, mas o poder fez mal ao PT. Então, a minha indagação é se chegou a hora do PT fazer uma avaliação, o que aconteceu, nós mudamos, o poder subiu a cabeça do PT, passamos a achar que podemos tudo? Olha, eu concordo com você, o PT é um tremendo acerto político na história do Brasil. Né? Se construiu na redemocratização do país, se consolidou como força política e fez um governo, pode ser criticado, mas um governo admirável. Chegou ao poder, né? Chegou ao poder e transformou o país. Isso é muito importante. Agora, é óbvio, tem fragilidades e todo partido de esquerda, a história dos partidos de esquerda no mundo apontam, né, crises, dificuldades, momentos de fragilidade. Pode ser que o PT tenha uma vida útil e digna por mais 20 anos, pode ser que não. Pode ser que o PT organize, tenha que organizar daqui a alguns anos a transição da esquerda brasileira, mas eu não tenho dúvida que o PT continuará por muito tempo sendo o principal partido da esquerda. E cabe ao PT, né, dialogar mais amplamente, de fato, não se refundar, né, mas se reorganizar, se revitalizar, isso é muito importante. Aliás, não se revitalizar, vitalizar, porque tem vida no PT. Tem vida, tem uma base social importante. E chegou a hora, sim, talvez passou da hora de fazer uma reflexão profunda e mudanças importantes que garantem o PT nessa importância que ele é para o país e para a esquerda do Brasil. Agora, falando dos parlamentares do PT, na eleição passada o PT sofreu um tranco. Aqui em São Paulo, a redução na bancada, na Assembleia Legislativa. E é claro que quando isso acontece, tem aí um novo desafio pela frente, de resgate de força
Vocês estabeleceram já uma prioridade nesse sentido de resgate de força e da confiança daqueles que deixaram de votar no PT? Eu vou falar basicamente de São Paulo. Eu estou falando da Assembleia Legislativa de São Paulo. O PT precisa primeiro saber o que quer em São Paulo. Nós precisamos de um projeto claro. Acredito que nós nunca tivemos um projeto claro, né? Qual é o projeto que o PT tem para São Paulo? Sempre tivemos um projeto de Brasil, de nação. Mas acredito que um projeto para o Estado muito frágil. E também nós aprendemos, é necessário saber o que quer para fazer uma oposição melhor, para dialogar melhor com o eleitor paulista. A oposição tem que sair da Assembleia, não pode acontecer só na Assembleia, tem que acontecer na sociedade, nas cidades, nas regiões. E o PT tem que desenhar um projeto para o Estado de São Paulo. Não tem... É verdade que nós somos minoria, é verdade que você tem uma blindagem muito, muito eficiente na imagem do governador e do PSDB no estado de São Paulo, que é necessário. Bom, todo chefe de executivo promove isso, né? Dilma, por exemplo, fez com isso também, na sua base parlamentar, ao menos luta e tenta para conseguir, né? Sim, mas tem CPI na Câmara dos Deputados. Desde o governo Lula tem CPI formada, com CPI mista no Senado, na Câmara dos Deputados. CPIs e CPIs. Muitas, né? muitas. Não, o que eu quero dizer é que tem umas lá que elas são só de fachada e não resolveram nada. Essa última da Petrobras, por exemplo, não resultou. Como não resolveu nada? Não resultou. Mas claro que resultou. Nós colocamos na cadeia muitos corruptos, estão devolvendo. Nós quem dinheiro. Colocamos? O governo, o Brasil, a Polícia o Estado Federal, brasileiro, né? o Estado brasileiro, que compõe o Estado brasileiro, que compõe o governo federal, que deu liberdade total para a investigação. Isso é importante, nós somos radicalmente a favor. Até porque, Maria Lídia, se você olhar o perfil e o histórico daqueles que estão sendo presos, eles não são quadros dirigentes do PT. Não. Né? Eles são quadros que compuseram governos do Collor, governos do Fernando Henrique, do PSDB, principalmente. Aí eu não estabeleci em nenhum momento essa relação, né, dessas pessoas que estão presas nesse escândalo da Petrobras com o PT. Aliás, o PT não tem ninguém condenado por enriquecimento ilícito. Ou mesmo nos empresários que estão lá, que é surpreendente no país. O PT não tem ninguém condenado por enriquecimento ilícito. Então, esse é o histórico do PT, uma base social íntegra. Eu tenho uma questão que eu acredito que vai ser a última no tempo que dispomos, mas no seu histórico pessoal tem um fato muito interessante. Disputou uma eleição a prefeito na sua cidade, São José do Rio Preto, e teve uma votação muito importante, relevante, quase foi eleito, a diferença foi muito pequena do prefeito eleito. O que eu quero saber é se no seu histórico pessoal existe, né, o projeto de sair candidato no ano que vem à Prefeitura de São José do Rio Preto. Olha, nesse caso não é demagogia não, mas eu tenho que me colocar à disposição de um projeto e pode ter uma alternativa de composição. Eu não escondo o desejo de ser prefeito da minha cidade, mas isso não está condicionado à minha atuação política. Muito pelo contrário, eu me dou muito bem no parlamento, eu gosto do parlamento. E se for necessário uma composição para derrotar uma força conservadora na cidade, eu abro mão para uma composição, mas posso ser candidato também a prefeito. Muito bem, então nós estaremos acompanhando e se houver essa oportunidade, espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite.